Estamos de volta com o Clube de Negócios e no programa de hoje nós estamos falando sobre a relação médico-paciente e os processos judiciais que nos últimos anos quase dobrou. E para falar sobre esse assunto com a gente, Mariana Moreira Neves, advogada. No bloco anterior nós estávamos falando sobre os direitos e deveres dos médicos e também dos pacientes. Se os médicos e pacientes também conhecerem melhor a diferença entre dano estético, dano moral e dano material, você acredita que o número de ações poderia aumentar? Então, é muito relativo para a gente falar disso, porque depende do caso em específico. Mas eu acredito que se a gente tiver que falar de modo generalizado, pode ser até que as ações venham diminuir. Porque as pessoas não sabem exatamente quais são os seus direitos, tanto o médico quanto o paciente, e aí, dependendo do caso, começa a achar que tem direitos que não tem. Então, por exemplo, o dano estético é um dos tipos de dano que causa bastante divergência, porque você, lendo o nome, você imagina que é alguma coisa que é dentro do seu corpo, de maneira estética, que seja visível, que cause vergonha, constrangimento, e que até não só para a pessoa que tem, mas para as outras pessoas que enxergam. E não é bem assim. Então, o dano estético ele pode ser alguma lesão, alguma cicatriz, alguma coisa de tamanho pequeno, ou até mesmo escondido, que a pessoa não mostre no seu dia a dia, mas que aquilo cause vergonha para ela, cause um constrangimento, que ela não consiga viver como ela vivia antes por conta daquela lesão. Mas pode ser também na voz, então pode ser que a gente nunca vá ver na pessoa, mas a hora que ela for falar, você vai ver que ela teve uma lesão ali na voz dela. Então, o dano estético, a principal característica para ele realmente ser utilizado em juízo e o médico vir a ser condenado por causa dele, é que ele seja irreversível. Então, se o médico, por exemplo, fizer uma cirurgia que cause uma cicatriz e essa cicatriz possa ser revertida com outra cirurgia, não é caso de condenação do médico por dano estético. Pode ser haver imputado um pagamento de outra cirurgia, etc., mas não que esse direito vá ser realmente do paciente. Ele tem um outro tipo de direito. O dano moral também é outro dano difícil de comprovação, porque ele precisa ser demonstrado. Então, não adianta a gente só falar, eu tive um sofrimento muito grande, porque é aquele dano de caráter emocional. Sim. Então, você pode demonstrar ele através de laudos de psiquiatras, psicólogos, algumas outras situações do seu dia a dia que você não conseguiu mais exercer sua atividade da mesma forma por conta de um trauma, alguma coisa desse tipo. Mas você consegue ver que é um pouco mais difícil de provar do que simplesmente você dizer que você está sofrendo muito por causa disso. E assim, o seu sofrimento é quanto? Quanto foi a sua dor? Tudo isso tem que ser analisado dentro do processo. Não simplesmente ser colocado lá para oferir renda, né? Até porque o paciente vai falar, eu sofri muito, e às vezes você analisa, nem era aquilo. Né? Exatamente. Nem sofreu. Para uma pessoa pode ser muito sofrido, para outra pode não significar nada. Então, tudo isso tem que ser analisado dentro do caso. E o dano material é o dano que a gente pode contabilizar monetariamente. Então, seria, por exemplo, o dinheiro que você gastou com a prótese, e aí você fez a cirurgia e a prótese não foi colocada. Então, você tem direito a reaver aquele valor que você pagou e não foi utilizado. Mas isso não quer dizer que toda a cirurgia que o paciente não receba o resultado esperado vai ter que ter o seu dinheiro de volta, porque a cirurgia foi realizada. Então, a pessoa tem que entender o que aconteceu no seu caso e procurar saber dos seus direitos adequadamente. Desses três, pelo que você falou, o que a gente consegue perceber, pelo menos agora, é que o estético é o mais comum. As pessoas entrarem com ações em casos assim em processo questão de dano estético. Me parece ser o mais comum, ou não? As especialidades que envolvem procedimentos estéticos são as mais processadas, porque você cria uma expectativa subjetiva. A gente pode falar aqui que a pessoa nunca vai para um procedimento para ficar mais feia, ela vai para ficar mais bonita. Sim. Mas o que é mais bonito para mim pode não ser para você. Então, isso acaba gerando mais processos porque se lida com a frustração das pessoas. Mas não que o dano estético seja o mais requerido. Até porque existem alguns profissionais aí do direito que não sabem essa diferença do que é realmente o dano estético, o dano moral, o dano material e acaba misturando tudo isso. Então, a sugestão para o médico é sempre ter um advogado especialista em direito médico para saber
guiá-lo adequadamente dentro do processo. Até porque, como você falou, as pessoas entram com essa expectativa, trazem essa expectativa e aí acabam sendo frustradas, e o médico, não estando bem assessorado, acaba sofrendo esse processo, que às vezes numa conversa com o paciente, ele tem um entendimento um pouco maior, tendo uma assessoria especializada, ele poderia sanar aquilo e de repente o paciente não entrar com a ação também, né? Isso, é muito importante que o médico saiba explicar para o paciente todas as informações de modo claro, com que realmente o paciente tenha entendido o que está acontecendo. Não tem problema até você falar numa linguagem mais simples, ou até infantilizar o seu paciente, a gente vai colocar uma câmerazinha que é como um trenzinho que vai andar lá dentro da sua barriga e vai trazer um resultado para nós. Não tem problema nenhum o médico explicar desse jeito. Mas quanto mais informação o médico tiver, quanto melhor for o termo de consentimento informado, que é como se fosse um contrato que explica todo o procedimento para o paciente, com os benefícios, malefícios, vantagens e desvantagens, quanto melhor esse termo for escrito, mais chance do médico não ser condenado dentro de um processo, porque ele está mostrando a qualidade do procedimento que ele fez, da prestação de serviço dele. E isso é muito favorável para o médico dentro de um processo judicial. Falando em contrato, para se resguardar, que tipo de prova o médico pode gerar para que possa ser usada depois em eventuais processos? É muito importante que o médico saiba, dentro da sua atuação do dia a dia, como agir. E é por isso que existem aí consultorias especializadas para isso. Então, a forma de preencher o prontuário, fazer contrato com o paciente, termos de consentimento, a redação legível, tanto do prontuário quanto do receituário do paciente, tudo isso pode ser utilizado como prova e é um meio de prova clássico. A gente traz no direito aí, com a relação médico-paciente, muita prova documental e prova testemunhal. Então, se você tem uma enfermeira que atue junto com você, ou uma secretária, alguma pessoa que possa estar te auxiliando, se você tiver um paciente um pouco mais complicado, que você sabe que vai precisar resguardar ali alguma prova, trazer essas pessoas para dentro da consulta também, para dentro da cirurgia. Mas as provas que as pessoas ainda são menos convencionais, que as pessoas conhecem menos hoje em dia, são as redes sociais, e-mails, tudo que tiver na internet é meio de prova válido no direito. Então, às vezes a pessoa fala, eu mandei um e-mail para o paciente, eu mandei uma mensagem de texto no celular por um aplicativo, e ela pensa que aquilo não tem validade nenhuma. Tem sim, não só no direito médico, mas cada vez mais tem se utilizado isso em todas as áreas do direito. Então, falou com o paciente, manda uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, dizendo o remédio que ele tem que utilizar, de quanto em quantas horas, a quantidade e etc., para você ter aquilo documentado a seu favor. Se é um conteúdo, por exemplo, que o paciente postou em desfavor do médico e aquele conteúdo pode ser retirado do ar muito rapidamente, o conselho jurídico é que seja realizada uma ata notarial. O que é isso? O médico vai até o cartório, conversa com o notário, mostra para ele a página com a difamação, calúnia, injúria, e o notário vai fazer um documento descrevendo o que está ali. O notário não coloca nenhum juízo de valor, ele simplesmente descreve, na data tal, estava no ar uma postagem que dizia tal coisa, e aquilo vale como uma prova válida dentro do processo. Legal. Você tem prestado consultorias em diversas instituições de saúde aqui em Curitiba. Essas consultorias têm um número X de médicos, um número mínimo de médicos para que você possa prestar essa consultoria? Quanto tempo, em média, dura essa consultoria? Como é esse serviço? Então, eu realizo um ciclo de palestras que chama-se Prevenção de Responsabilidade do Médico. Então, dentro dessa palestra, eu explico o que é a responsabilidade civil, o que o médico tem que fornecer para o paciente dentro do Código de Defesa do Consumidor, o que o paciente espera do médico por essas diretrizes aí do ordenamento jurídico. Eu explico como preencher o prontuário, o que um termo de consentimento tem que ter para ser considerado um termo válido. E
seguro de profissional também, explico várias outras coisas que o médico pode fazer dentro do seu atuar do dia a dia para estar resguardado de algum eventual processo. Essas palestras podem ocorrer tanto em faculdades, universidades, hospitais, programas de residência médica. Não tem um número mínimo de pessoas. Eu acredito que tendo umas 2, 3 pessoas, se elas tiverem interesse em obter a informação, eu posso comparecer, não tem problema nenhum. A palestra dura em média ali de 40 minutos a 1 hora e dependendo das perguntas das pessoas, acaba se estendendo mais. Mas não existe um limite mínimo de pessoas e nem um tempo mínimo. Quanto mais as pessoas tiverem interesse, mais a reunião vai se alongando. Para quem quiser entrar em contato com você, como que faz? Qual é o teu site, telefone, endereço? Pelo telefone do escritório, que é 3203-2595. O site é o moreiraneves.com.br e o e-mail é mariana@moreiraneves.com.br. Mariana, muito obrigado pela tua participação aqui. Eu espero que o pessoal possa ter entendido, né, principalmente os médicos, a importância de ter uma assessoria especializada cada vez mais, onde as pessoas detêm mais informação ao tempo todo com o nosso grande pai e mestre Google. É verdade. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e fico à disposição. É isso aí, Clube de Negócios de hoje falando sobre a relação médico-paciente nos processos judiciais. O Clube de Negócios de hoje fica por aqui, a gente volta no próximo programa. Tchau!